Crítica da filosofia do direito de Hegel. Karl Marx. Nota à edição. Crítica da filosofia do direito de Hegel é o quarto volume das obras de Karl Marx e Friedrich Engels, lançado pela Boitempo, num projeto iniciado com a publicação da edição comemorativa aos 150 anos do Manifesto Comunista, em 1998. Em 2003 foi a vez de A Sagrada Família, e em 2004 dos manuscritos econômico-filosóficos ou manuscritos de Paris. Para 2005 está prevista ainda a publicação de A Ideologia Alemã, pela primeira vez em tradução integral no Brasil. O lançamento dessa obra monumental de Marx e Engels fará parte das comemorações aos 10 anos da editora. Na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, traduzida com rigor por dois estudiosos da obra de Marx, os professores Rubens Enderle e Leonardo de Deus Traço, Marx revisa a questão do Estado e a lição hegeliana acerca da monarquia constitucional. Dando prosseguimento ao programa de fazer uma crítica impiedosa de tudo o que existe, no ano de 1843, logo após seu casamento com Jenny von Stipalen, ele se dedica à crítica da política e da filosofia, e o faz desenvolvendo um comentário ao Tratado de Hegel sobre o Estado, destacando a soberania do povo em oposição ao poder do príncipe, privilegiado por Hegel em sua obra. Embora não tenha sido concluído nem publicado, o texto foi, conforme o próprio Marx diria mais tarde, um marco na sua estrada para um materialismo histórico. Entre outras coisas, o levou a ver que não era o Estado a base da sociedade civil, como afirmara Hegel, mas sim a sociedade civil que era a base do Estado. O fato de se ocupar criticamente com a obra de Hegel teve efeito profundo sobre o jovem Marx. Ele inicia, com a crítica, um projeto amplo que pretendia abarcar a filosofia do direito de Hegel como um todo, mas esse texto é também parte de um acerto de contas de Marx com a filosofia de seu tempo, acerto de contas que só será completado em A Ideologia Alemã, obra em que a crítica de Marx e Engels se supera em força e abrangência. Uma minuciosa apresentação de Rubens Enderle, nas páginas que se seguem à presente nota à edição traço, escrita de forma clara, didática e explicativa, contextualiza o texto de 1843, sua importância, as circunstâncias em que foi escrito e os principais aspectos do debate do jovem hegeliano com seu mestre. Além da obra que dá título ao livro, este volume traz ainda o artigo Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Introdução, publicado por Marx juntamente com Sobre a Questão Judaica nos Anais Franco-Alemães em 1844. Decidimos incluir a introdução, sobre a qual falaremos um pouco mais nos parágrafos seguintes, conscientes de que, conforme assinalou o autor da apresentação, há grandes diferenças entre ela e a Crítica de 43, apesar do curto espaço de tempo que separa os dois textos. Na Crítica, Marx afirma a verdadeira democracia, no sentido do pensamento de Rousseau e de Feuerbach. Já na introdução ele faz uma transição do liberalismo burguês ao tema da emancipação humana, isto é, do comunismo, enquanto a democracia passa a ser identificada com a emancipação política, é quando Marx introduz o conceito de democracia acabada volendete democratie, definição que iria muito além da mera transformação da forma política na república burguesa. Ou seja, a introdução representa uma ruptura de Marx com o seu próprio pensamento inicial, ruptura esta que na Crítica de 43 é apenas anunciada. Na introdução, escrita no final de 1843, em Paris Marx proclama a necessidade de uma revolução radical como caminho para a autorrealização do homem e insiste na necessidade de passar da crítica da religião para a crítica da política. Em suas páginas finais, o jovem ensaísta identifica o proletariado, conceito que surge pela primeira vez na obra marxiana, como o agente histórico da mudança revolucionária e anuncia o casamento da filosofia radical com o proletariado. Na conclusão,
declara que a filosofia é a cabeça da emancipação revolucionária e que os proletários são o seu coração. Apesar de toda a radicalidade de sua crítica, em agosto de 1844 Marx enviou uma cópia deste texto a Ludwig Feuerbach, acompanhada de uma longa carta em que expressava seu respeito pelo pensador, cuja obra tinha lhe oferecido uma fundamentação filosófica para o socialismo ao trazer do céu da abstração para a realidade da terra a ideia da espécie humana. A influência de Feuerbach, assim como a de Hegel, continua marcante em sua obra, e essa influência se mantém perceptível mesmo depois da crítica ainda mais contundente encaminhada em A Ideologia Alemã. Ao inserir esse artigo como um apêndice à crítica, nosso objetivo é colocar à disposição dos leitores brasileiros o melhor da produção de pensadores fundamentais como Marx, Engels e outros teóricos que tantas vezes já foram considerados, e até mesmo declarados, mortos. Pois escritos curtos e vigorosos como a introdução, que contém afirmações que se tornaram clássicas como a de que ser radical é agarrar as coisas pela raiz. Mas, para o homem, a raiz é o próprio homem, correriam o risco de desaparecer das prateleiras se não fossem impressos ao lado das obras de maior extensão desses autores. Além da qualidade do texto, também esse dado justifica sua publicação no presente volume. O manuscrito de Marx que deu origem à crítica da filosofia do direito de Hegel existe na forma de 39 cadernos que foram numerados com cifras romanas. O primeiro caderno manuscrito, que provavelmente continha a crítica dos parágrafos 257 a 260 da obra de Hegel, desapareceu, e os que restaram contêm uma análise detalhada e crítica dos parágrafos 261 a 313, nos quais é aprofundada a questão do Estado. Na página 4 do caderno numerado com XL, depois da citação do parágrafo 313 da Filosofia do Direito de Hegel, em meio ao debate do poder legislativo que vai do parágrafo 298 ao parágrafo 320 na obra de Hegel, e bem antes do final da seção O Estado der Staat, que vai até o parágrafo 360 na obra hegeliana, o manuscrito de Marx acaba na primeira página do caderno seguinte, de resto totalmente vazio, está escrito, bem em cima, índice sobre a transição de Hegel e explicação. Nas citações de Hegel, conforme aparecem na presente edição, as palavras e, ou passagens em itálico foram destacadas pelo próprio autor, as palavras e, ou passagens em negrito são destaques assinalados por Marx. Nos manuscritos marxianos esses destaques aparecem sublinhados. Em alguns casos, sobretudo conceituais, é apresentado o original alemão entre parênteses. Os colchetes dão conta dos esclarecimentos e acréscimos, muitas vezes pontuais, por exemplo para assinalar o número de um parágrafo hegeliano do editor alemão da obra. Nas citações de Hegel, Marx muitas vezes coloca apenas reticências para assinalar trechos que não são citados, e não hesita em usar parênteses, nos quais às vezes questiona as afirmações de Hegel, outras vezes argumenta interrompendo as referidas citações. As notas da edição alemã estão assinaladas por NEA, e referem-se sobretudo às expressões francesas, latinas, gregas etc., que Marx costuma usar sem destaque no original. As da edição brasileira aparecem assinaladas por NEB, e as notas dos tradutores da obra seguem grafadas com NT. Na tradução da introdução, de autoria de Raul Mateus Castel, que revisou para esta edição antigo trabalho feito em parceria com José Carlos Bruni, em 1977, para a revista Temas de Ciências Humanas, as notas seguem o mesmo critério de identificação quanto as notas dos tradutores e da edição alemã, sendo de produção editorial interna as notas assinaladas com NEB.
No final do livro o leitor encontrará uma curiosa e útil cronobiografia resumida de Karl Marx, contendo 3 aspectos fundamentais de sua trajetória: a vida pessoal, a militância e a obra teórica, e também um índice de personagens citados e relação de obras de Marx publicadas no Brasil. Ivana Jenkins e Marcelo Baques. Maio de 2005. Nota: a segunda edição. Esta nova edição do Crítica da Filosofia do Direito de Hegel traz aos leitores de Marx uma nova versão da introdução, agora traduzida diretamente do original alemão por Rubens Enderle, a partir da Marx Engels Gesamtausgabe, Mega 2, e barra 2, Berlim, Dietz, 1982, página 170 a 83. O texto Kritik der Rechtsphilosophie, em Leitung foi escrito entre dezembro de 1843 e janeiro de 1844 e publicado nos Anais Franco-Alemães, Der Französische Jahrbucher, em 1844. Neste volume, a antiga cronobiografia foi substituída por uma cronologia resumida de Karl Marx e Friedrich Engels, com informações úteis ao leitor, iniciado ou não na obra marxiana. Julho de 2010.